A Organização Pan-Americana da Saúde analisou os números alarmantes da dengue e afirmou que alguns estados brasileiros já enfrentam uma epidemia da doença. Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão com mutirões simultâneos para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Em Campo Grande, agentes vistoriaram casas e retiraram entulho de lotes vagos. Se há um combate em determinado estado e o outro não, o mosquito, o vetor acaba migrando. Então, fazendo essa blindagem, a gente tem uma medida mais eficaz no combate ao vetor transmissor. Em Belo Horizonte, as unidades de saúde estão cada vez mais cheias. Sentindo muita dor nas articulações, muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muita falta de apetite. A Organização Pan-Americana da Saúde, o escritório regional da OMS, afirmou hoje que o Brasil enfrenta uma epidemia de dengue localizada em alguns estados. A análise leva em conta os números do Ministério da Saúde. Segundo a OPAS, é o reflexo de uma situação que já preocupava no ano passado. A entidade afirma que em 2023 houve um aumento nos casos de dengue a nível mundial, caracterizado por um crescimento significativo no número, escala e ocorrência simultânea de múltiplos surtos, espalhando-se por regiões anteriormente não afetadas pela dengue. Pelas contas do Ministério da Saúde, o Brasil já contabiliza este ano mais de 688 mil casos prováveis da doença, com 122 mortes. Especialistas consideram epidemia quando o número de infecções passa de 300 por cada 100 mil habitantes. É o caso no Distrito Federal, com 2.874 casos por 100 mil habitantes. Em Minas Gerais, com 1.132. Seguem na lista Acre, Paraná, Goiás, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil vive um momento de focos epidêmicos localizados e que desde 2023 está coordenando uma série de ações para o enfrentamento das arboviroses em todo o território nacional. Júlio Croda, infectologista da Fiocruz, explica que a situação é mais grave pelos altos números já no início do ano. Nós superamos o pico dos casos de dengue com 2 meses de antecedência quando a gente compara o pico de 2023, que ocorreu justamente entre abril e maio. E o infectologista Carlos Starling diz que é grande a subnotificação. Os dados epidemiológicos de anos anteriores mostram que para cada caso de dengue notificado, nós temos de 4 a 6 não notificados. Por isso é que a situação, certamente, do ponto de vista real, é pior do que os números mostram. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, se reuniu agora à noite com os agentes de combate a endemias e comentou a situação da dengue no Brasil. Onde ela se apresenta com esse pico explosivo de casos, aconteceu muito cedo. Isso tem a ver com vários fatores, com mudança climática, com chuva, circulação dos sorotipos de dengue. A dona Lúbia pegou dengue e diz que não deseja isso para ninguém. Ela faz um apelo. Cada um cuida, né, do seu pedaço, cada um cuida das suas coisas, né, para não ter a dengue. É todo mundo unido. Mulheres grávidas estão entre as pessoas que precisam redobrar os cuidados para evitar a dengue. A Cristiane jamais imaginou passar por momentos difíceis assim na gestação. Dor de cabeça, febre, muita dor no corpo. É o que é muito ruim mesmo, que eu nunca, a primeira vez, né? Muito ruim. As dores. Ela chegou a ficar internada com dengue num centro de terapia intensiva no Rio. Os exames indicaram plaquetas baixas. Fico com bastante medo de ter sangramento, de ter essas coisas assim. Mas preocupada com o bebê. Médicos explicam que durante a gestação, a mulher compartilha seu sistema imunológico com o bebê. Por isso fica mais suscetível a infecções, podendo evoluir para quadros graves. O Ministério da Saúde explica que as grávidas fazem parte do grupo de risco da dengue. Ela precisa de um cuidado especial quando ela comparece à unidade. Quando uma pessoa está grávida, ela apresenta alterações no seu corpo que podem facilitar
a piora do quadro de dengue, né? Então, essas alterações normais da gravidez, mas que neste momento de epidemia de dengue, precisam ser levadas em consideração. A orientação é procurar atendimento médico aos primeiros sintomas. Na presença de febre, com dor abdominal, náusea, vômito, manchas pelo corpo, procure a porta de entrada do sistema de saúde. Lá, os profissionais de saúde vão acolher, vão ver sinais de gravidade, vão fazer o diagnóstico e orientar para o aumento da hidratação, seja ela via oral, quando não tiver sinal de gravidade, ou internar para fazer hidratação venosa para evitar as complicações da dengue, que pode, inclusive, levar à morte. Até o momento não existe vacina contra a dengue indicada para as grávidas, então os cuidados devem ser redobrados. Manter o quintal limpo, sem água acumulada e pedir que os vizinhos façam o mesmo. Vale também instalar telas anti-mosquito nas janelas e até na cama das gestantes. Os médicos também reforçam a importância do repelente. Para as grávidas, o produto deve ter icaridina ou DET na composição. É muito importante que a grávida se atente para a substância do repelente que ela vai utilizar, usando esses que já são liberados pela Anvisa. Depois do hidratante, ela passa o repelente no corpo inteiro. A Letícia vai nascer em poucas semanas e a mãe anda preocupada. Você fica sempre, será que vai acontecer alguma coisa? Mas a gente busca ali passar repelente, a gente cuida da limpeza ali também para não acumular água, não acumular nada para ter o mosquito. Todo mundo focado em se proteger e evitar a dengue por aí. A Eliana vai contar para a gente agora a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. O verão é a estação ideal para o mosquito da dengue por causa do calor e da chuva. E amanhã as temperaturas se aproximam dos 30 graus. Em Florianópolis, Goiânia, João Pessoa e no Recife. Passam um pouco disso em Porto Alegre e Cuiabá e sobem mais em Boa Vista e Manaus, onde o sol brilha o dia todo. A chuva predomina e se concentra nas áreas em azul e verde no mapa. Nas capitais do Sudeste, há risco de alagamento e deslizamento. Em Belo Horizonte e Vitória, pode chover o dobro ou mais do que está previsto para São Paulo e Rio de Janeiro. Em Salvador, o tempo fica instável também. Deve chover quase um terço da média do mês. E fevereiro já está muito mais chuvoso do que o normal. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais não descarta inundações e deslizamentos no Recôncavo Baiano, em outros pontos do litoral e no centro-sul do estado. Esses problemas também podem atingir Brasília, São Luís e Teresina, que tem previsão de céu encoberto e chuva persistente, assim como Palmas. Os temporais são esperados ainda no leste do Pará, no norte de Mato Grosso, em Rondônia e no Acre, incluindo Rio Branco, Porto Velho, Belém e Fortaleza, com 30 milímetros de chuva cada, quantidade considerada grande para um dia. No sul, a tempestade tropical Acará está no ápice, segundo a Marinha. Ela permanece em alto mar, sem expectativa de causar grandes estragos na costa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. De qualquer forma, um sistema meteorológico tão incomum no Brasil chama a atenção. Segundo os meteorologistas, é um indício de que o clima está mudando. Uma tempestade tropical é um estágio antes do furacão. Ela surge quando as águas do oceano estão muito quentes e dessa forma. Se a gente fizesse um corte na tempestade tropical, a gente veria várias faixas de nuvens carregadas e assim muito extensas. Esse formato intensifica os ventos. Por isso o mar fica agitado, afetando a navegação. Nessa noite, os ventos podem chegar aos 75 km por hora em alto mar. Amanhã, aos 60. Na quinta-feira e na sexta, aos 50. A tempestade vai perder força no fim da semana. Até amanhã, Renata e Bonner. Até amanhã, obrigado, Eliana. Uma tentativa de assalto em São Paulo terminou com tiros, explosão e mortes. Os 4 assaltantes chegaram em um carro por volta das 13h30 da madrugada nesta casa de alto padrão no bairro de Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. Câmeras de segurança detectaram um momento em que 3 deles sobem a grade. Eles escalam em menos de 1 minuto. Em seguida, o carro sai. O que as câmeras não registraram foram as quase 4 horas que eles permaneceram no quintal da casa. A polícia diz que eles não conseguiram entrar no imóvel. Por volta das 7 da manhã, vigias particulares que trabalham no bairro chamaram a polícia.
Ao perceberem que estavam cercados, os ladrões tentaram fugir. Um deles morreu numa troca de tiros com a polícia. Um PM apaisana que passava pela rua também participou da ação. Baleou os outros 2 criminosos, que ainda pularam para a Casa dos Fundos. Um dos bandidos rendeu o morador, mas acabou sendo preso. O outro criminoso pegou o carro que estava na garagem e acelerou, derrubando o portão, mas não foi longe. Com a batida, o carro pegou fogo e ele morreu carbonizado. O morador, feito refém, nada sofreu. Durante a tarde, peritos do Instituto de Criminalística vistoriaram a primeira casa em que os ladrões entraram. Dali, eles recolheram impressões digitais nos muros e nas grades. Em seguida, eles vieram para essa outra rua, onde fica a residência em que estava o carro usado na tentativa de fuga. Um levantamento da nossa produção, feito a partir de dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, mostra que os roubos e furtos a residências na região onde aconteceu o caso de hoje cresceram 11,5% em 2023, na comparação com 2022. Na cidade de São Paulo, como um todo, houve uma queda de 23%. Os moradores reclamam do aumento da violência no bairro. Se a gente vai respirar para lá de fora de casa, a gente tem que chamar o segurança. A gente volta, segurança. É sempre assim. O bairro é super vigiado, tem câmera por todo lado. Se aqui está desse jeito, imagina em outros bairros. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que no ano passado prendeu 1.400 infratores na região mostrada na reportagem, quase 40% a mais do que em 2022. O Senado aprovou o texto base do projeto de lei que acaba com as saídas temporárias de presos em regime semiaberto em feriados e datas comemorativas. Pela lei atual, presos que não cometeram crimes hediondos ou com violência e grave ameaça e têm bom comportamento podem sair da prisão nessas datas para visitar a família, ter outras atividades sociais e para estudar. O texto novo só permite saídas para estudo. Esse projeto vai voltar para apreciação da Câmara dos Deputados. A Corregedoria do Sistema Prisional afastou os responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e administração do Presídio Federal de Mossoró até a conclusão das investigações sobre a fuga de 2 detentos. A procura pelos fugitivos entrou no 7º dia. Um comboio da Força Nacional com 22 carros e um ônibus sai hoje à tarde de Brasília. A previsão do Ministério da Justiça é que os 100 policiais cheguem a Mossoró na quinta-feira pela manhã. Eles vão se juntar a um efetivo que, de acordo com as autoridades, conta hoje com 500 agentes de segurança na caçada por Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento. Eles fugiram na quarta-feira da semana passada. As equipes de buscas ampliaram o perímetro e já procuram os 2 no Ceará. Eu espero que ele bote as mãos em riba desses homens para acabar essa expressão da gente. A gente fica nervoso, tem medo dessas coisas. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, esteve nesta terça-feira aqui na Penitenciária Federal de Mossoró. Ele veio conferir se as novas medidas de segurança começaram a ser implementadas, como o reforço na estrutura das luminárias das celas, também a limpeza do canteiro de obras e o conserto de câmeras de segurança. Um helicóptero com 7 pessoas a bordo caiu em Barueri, na Grande São Paulo. Todas sobreviveram. O helicóptero caiu numa região de mata por volta das 4 da tarde. Ei, pessoal, caiu o helicóptero aqui, ó. Funcionários de um supermercado que fica ao lado do local do acidente contaram que usaram extintores do mercado para apagar as chamas e ajudaram a socorrer os feridos. Tem um ali nas ferragens ainda, mais um ali, ó, saindo ali, ó. No solo já bateu o estrondo muito forte, e aí os nossos colaboradores, e hoje a gente já saiu correndo, gritei para o pessoal trazer os extintores, imediatamente a nossa brigada de incêndio já pegou os extintores, nós já correu, o helicóptero começou a pegar fogo, e aí com o extintor de pó a gente conseguiu, graças a Deus, dar uma sanada no fogo. E aí, apaziguou o fogo, a gente começou a tirar os pessoal. 7 pessoas que estavam no helicóptero escaparam com vida. 2 crianças, 2 mulheres e 3 homens. Policiais e bombeiros atenderam a ocorrência. Segundo pessoas que trabalharam no socorro às vítimas, as crianças estavam muito bem.
3 estavam em estado mais grave e as demais em estado mais tranquilo. Essas vítimas foram socorridas, saíram do local com vida, o piloto que estavam mais gravemente feridos, porque ele estava preso nas ferragens e naturalmente teve que ser removidas as ferragens para propiciar o acesso a ele, a sua remoção e o seu socorro. Por ser um bairro muito movimentado, com comércio, residência, a Polícia Militar acredita que o piloto escolheu esta área de mata para tentar um pouso de emergência e evitar um acidente mais grave. A aeronave de matrícula PRENT pertence à empresa Vortex Holding, segundo o registro no site da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O helicóptero de modelo AS-350B3 foi fabricado pela Elibras em 2013 e não tem autorização para fazer táxi aéreo. Ainda não se sabe de onde o helicóptero tinha partido, nem qual era o destino da aeronave. Investigadores do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, estiveram no local do acidente para apurar as causas da queda. Nós não conseguimos contato com a empresa dona do helicóptero. A seguir, a crise diplomática entre Brasil e Israel. Pelo segundo dia seguido, o governo de Israel cobrou um pedido de desculpas do presidente Lula por ter comparado a guerra em Gaza ao extermínio de judeus no Holocausto. O chanceler brasileiro Mauro Vieira chamou as manifestações israelenses de inaceitáveis e mentirosas. O chanceler israelense Israel Katz publicou a postagem no fim da manhã. Ontem ele disse que o presidente brasileiro era persona não grata. Hoje, em português, afirmou que milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do pedido de desculpas e questionou como ousa comparar Israel a Hitler. Katz disse que Hitler levou milhões de pessoas para guetos, roubou suas propriedades, as usou como trabalhadores forçados e depois, com brutalidade sem fim, começou a assassiná-las sistematicamente. Primeiro com tiros, depois com gás. Uma indústria de extermínio de judeus de forma ordeira e cruel. O chanceler afirmou que Israel embarcou numa guerra defensiva contra os novos nazistas que assassinaram qualquer judeu que viam pela frente. Não importava para eles se eram idosos, bebês, deficientes. Eles assassinaram uma garota em uma cadeira de rodas. Eles sequestraram bebês. E acrescentou que, se não tivéssemos um exército, eles teriam assassinado mais dezenas de milhares. Israel Katz, então, reforçou a crítica a Lula. Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. E concluiu insistindo na cobrança por um pedido de desculpas. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona non grata em Israel. No início da tarde, a conta oficial do Estado de Israel, que é administrada pelo Ministério das Relações Exteriores, respondeu a uma publicação numa rede social que trazia a seguinte pergunta: o que vem à sua mente quando você pensa no Brasil? A resposta do Estado de Israel foi: antes ou depois de Lula negar o Holocausto? Horas depois, o ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, publicou uma mensagem citando o chanceler de Israel e disse que Katz distribui conteúdo falso atribuindo ao presidente Lula opiniões que jamais foram ditas por ele. Paulo Pimenta afirmou que em nenhum momento o presidente fez críticas ao povo judeu, tampouco negou o Holocausto. E concluiu dizendo: isolado, o governo de Israel adota a prática da extrema-direita e aposta em fake news para tentar se reafirmar interna e internacionalmente. No Rio de Janeiro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que manifestações do chanceler Katz são inaceitáveis e mentirosas, que a forma como o chanceler se dirigiu a um chefe de Estado de um país amigo é insólito e revoltante, que uma chancelaria recorrer à distorção de declarações e à mentira é ofensivo,
grave e uma página vergonhosa da história da diplomacia de Israel. Mauro Vieira disse que a atitude do governo Netanyahu não reflete o sentimento do povo israelense e não está à altura da história de luta e de coragem do povo judeu. E que a amizade do Brasil com o povo israelense remonta à formação daquele Estado e sobreviverá aos ataques do chanceler israelense. Segundo Mauro Vieira, o ministro Israel Katz distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito em política doméstica e lançar uma cortina de fumaça que encubra o que chamou de massacre em Gaza, onde 30 mil civis palestinos já morreram e a população submetida a deslocamento forçado e a punição coletiva. O chanceler brasileiro disse ainda que isso tem levado ao isolamento internacional do governo Netanyahu, que a chancelaria israelense tenta esconder. Mauro Vieira disse também que o embaixador de Israel em Brasília e o governo Netanyahu foram informados de que o Brasil reagirá com diplomacia, mas com toda a firmeza, a qualquer ataque que receber agora e sempre. Nos bastidores, os diplomatas brasileiros admitem que o presidente Lula errou ao citar o Holocausto e acabou por desviar o foco sobre o que está acontecendo em Gaza. Mas agora, segundo fontes diplomáticas do Itamaraty, Katz está tentando pautar a imprensa, procurando tirar o foco do tema do dia, a sessão de Haia que buscava um cessar-fogo em Gaza. Os diplomatas consideraram péssima e grosseira a linguagem usada por Katz, um complicador a mais nessa crise diplomática. No fim do dia, na primeira sessão desde o início da crise, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, classificou a fala de Lula como inapropriada e cobrou uma retratação. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O discurso de Pacheco gerou reações. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT, que é judeu, disse que os ataques de Israel na faixa de Gaza são condenáveis, mas afirmou que o presidente não poderia usar o Holocausto para nenhuma comparação. Sou amigo do presidente Lula há 45 anos e tive a naturalidade de ontem visitá-lo e dizer: não tiro uma palavra do que Vossa Excelência disse, a não ser o final, que, na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio. Amanhã, o presidente Lula vai receber o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Hoje, o porta-voz do departamento foi questionado sobre as declarações do presidente Lula. Matthew Miller respondeu que o governo dos Estados Unidos não concorda com os comentários, que os americanos não acreditam que haja um genocídio em Gaza,
mas que desejam o fim do conflito e o aumento da assistência humanitária aos civis. Essa crise eclode no momento em que o Brasil tenta se apresentar à comunidade internacional como um mediador de conflitos e na mesma semana em que chanceleres das maiores economias do mundo têm um compromisso no Rio de Janeiro. Os olhares do mundo se voltam para o Rio de Janeiro. A cidade está pronta para se transformar na capital do G20. É só em novembro que o Rio vai receber a cúpula dos chefes de Estado. Mas, até lá, o calendário de eventos relacionados ao G20 é extenso. Pela primeira vez, o Brasil assume a presidência do grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O Brasil convidou ainda outros 8 países para participar das discussões, além de 11 organizações internacionais. Nesse momento em que uma crise diplomática está no centro das atenções, os ministros das Relações Exteriores do G20 desembarcam no Rio. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o chanceler russo Sergei Lavrov confirmaram presença. A primeira reunião ministerial do G20 sob a presidência do Brasil acontece amanhã e na quinta-feira aqui no Rio. Os chanceleres das maiores economias do mundo vão tratar de questões que o Brasil considera prioritárias, como uma aliança global contra a fome, a mobilização para o combate às mudanças no clima e uma reforma na governança global, com maior inclusão e representatividade dos países para enfrentar os desafios mundiais. O embaixador Maurício Carvalho Lírio, principal negociador de temas políticos do Brasil no G20, diz que a mudança no sistema de governança global é um dos principais temas da agenda brasileira. Bem, aí é muito importante essa história da reforma da governança global, porque uma coisa é trabalhar pela paz em cada um dos conflitos. Outra coisa é ter uma governança global que evite a ocorrência dos conflitos. Então, nós estamos apagando incêndios, na verdade, né? Com 183 conflitos no mundo, é uma situação tão catastrófica do ponto de vista de efeitos humanitários, né? Que, obviamente, a ação tem que ser estrutural. Então... O embaixador evitou falar sobre as declarações do presidente Lula em relação à guerra entre Israel e Hamas. Disse apenas que as repercussões da fala do presidente não devem dominar os debates. Bom, a defesa da paz pelo governo brasileiro é uma defesa aplicável a todos os conflitos. O professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, acredita que outros assuntos globais não devem perder força na pauta do G20. Nós enfrentamos a retomada das economias depois da pandemia da Covid-19, que é um assunto ainda não resolvido. Muitos países enfrentam uma questão inflacionária alta. Você tem aí a questão da fome eclodindo de novo na Etiópia e em várias partes do mundo. Nós temos a guerra da Ucrânia. Nós temos tantos assuntos na pauta global, incluindo aquilo que o Brasil quer ter uma preponderância na liderança global, que é a questão do meio ambiente. E nós vemos que estes assuntos são mais relevantes nesse processo todo. O ex-embaixador Marcos Azambuja afirma que o episódio entre o presidente Lula e o governo israelense não deve influenciar o importante papel do Brasil no cenário internacional. O que convém ao Brasil é voltar ao que foi o nosso pecado em todo esse episódio. É o cuidado com a língua. Usar as palavras justas, medidas, para evitar ambiguidades e desentendimentos. Diplomacia é feita com palavras cuidadas. O Brasil tem de fazer o que o Brasil sabe fazer, que é cuidar do seu próprio interesse, cuidar dos seus amigos, viver em paz com seus vizinhos e usar a sua voz para ser uma voz construtiva e amistosa. Espero que esse episódio se dissipe sem que danos mais duradouros persistam. O Brasil tem com Israel uma relação desde o início que é boa e que deve ser preservada. O ex-embaixador acredita que o Brasil tem um papel a cumprir na liderança do G20 que vai além desse impasse. Política externa se faz em função de interesses permanentes de grandes atores que não se alteram tanto por episódios, mesmo quando esses episódios têm uma certa excepcionalidade. De modo que eu não vejo nenhum vínculo de ameaça. Eu creio que a navegação com os outros sócios, com o G20, com os BRICS, com as nossas associações todas continuarão com as complexidades naturais do processo, mas não por causa disso. É um episódio que não devemos deixar que seja explorado além do seu limite natural, que é efêmero, que é breve, que é passageiro.
O Brasil discursou hoje na Corte Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, como parte do caso que discute as políticas e práticas de Israel em territórios palestinos ocupados. O principal tribunal das Nações Unidas começou ontem a ouvir os argumentos de 52 países referentes a um processo aberto em dezembro de 2022, ou seja, antes da guerra entre Israel e o Hamas. O caso atende a uma resolução da Assembleia Geral da ONU que pediu uma opinião da Corte sobre as consequências jurídicas da ocupação israelense de territórios palestinos, incluindo Jerusalém Oriental. A representante brasileira Maria Clara de Paula Tusco discursou hoje. Ela disse que a expectativa do Brasil é que o tribunal reafirme a ilegalidade da ocupação israelense e declare que há uma violação das obrigações internacionais. E pediu que o tribunal considere ações e omissões de Israel. Citou como exemplos o confisco de terras, a destruição de propriedades, a construção de assentamentos e a adoção de medidas para alterar a composição demográfica nos territórios palestinos. A representante ressaltou também que o Brasil defende uma solução que permita a criação de um Estado palestino independente, soberano e economicamente viável, coexistindo com Israel em paz e segurança. Israel não compareceu às audiências e enviou uma declaração por escrito afirmando que um parecer consultivo da Corte Internacional seria prejudicial para um acordo com os palestinos. No norte da faixa de Gaza, a ONU informou que teve que suspender a distribuição de alimentos e água potável, porque alguns caminhões foram saqueados. O Ministério das Relações Exteriores do Catar informou hoje que o Hamas recebeu medicamentos destinados aos reféns que ainda estão sob poder dos terroristas em Gaza. O acordo para a entrega do material foi mediado pelo Catar e pela França e prevê, em troca, a entrada de ajuda humanitária para os civis no território. Aqui em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir a situação na faixa de Gaza. Os Estados Unidos vetaram uma proposta de cessar-fogo imediato apresentada pela Argélia. É a terceira vez desde o começo da guerra em Gaza que os americanos vetam um texto que pede o fim da violência na região. Ao explicar o veto do país, a embaixadora Linda Thomas-Greenfield afirmou que os Estados Unidos querem apoiar uma resolução de cessar-fogo temporário para que todos os reféns sejam libertados e para que os civis palestinos recebam a ajuda de que necessitam desesperadamente. Nos últimos dias, veículos de imprensa americanos têm afirmado que os Estados Unidos devem apresentar em breve uma nova resolução ao Conselho de Segurança sobre a guerra em Gaza, nos termos citados hoje pela embaixadora. O governo russo negou envolvimento na morte do líder da oposição, Alexei Navalny. Ontem, Yulia Navalnaya declarou que o marido foi envenenado e que o Kremlin não liberou o corpo porque espera que os vestígios da substância desapareçam. Num vídeo gravado em frente à prisão em que Navalny morreu na sexta-feira, a mãe dele declarou que quer apenas fazer um enterro digno. O governo americano declarou que vai impor novas sanções à Rússia em represália à morte de Navalny e às ações do exército russo na Ucrânia. A pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, o ministro do STF, Dias Toffoli, excluiu as mensagens trocadas entre Roberto Mantovani Filho e os advogados dele no inquérito sobre o episódio de hostilidade à família do ministro da Corte, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. O delegado da Polícia Federal responsável pelo caso tinha incluído o material no relatório final que enviou ao STF. Toffoli afirmou que o sigilo entre cliente e advogado só pode ser violado quando há indícios de prática criminosa, o que não se constatou neste caso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ser dispensado do depoimento à Polícia Federal, marcado para depois de amanhã.
A PF considera que Bolsonaro, integrantes da cúpula do governo dele e militares participaram da articulação de um golpe de Estado. Mais cedo, Bolsonaro tinha declarado ao Supremo que ficará calado no depoimento e que, diante disso, poderia ser dispensado. Como investigado, o ex-presidente tem direito a permanecer em silêncio. A defesa de Bolsonaro alega que não teve acesso a todos os elementos da investigação. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os advogados conhecem o entendimento do Supremo sobre acesso dos investigados às provas, mas insistem em argumentos já rejeitados e que não há motivos para o depoimento ser remarcado. A seguir, a FIFA avalia o Brasil como candidato a sediar a próxima Copa do Mundo feminina. Morreu aos 63 anos o ex-jogador alemão Andreas Brehme. Ele marcou o gol da vitória da Alemanha sobre a Argentina por 1-0 na final da Copa do Mundo de 1990. A família informou que Brehme sofreu uma parada cardíaca em casa. Representantes da FIFA estão no Brasil avaliando a candidatura à sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027. A visita começou no Rio de Janeiro. No Maracanã, a comitiva conheceu os vestiários do estádio. A grama, acostumada aos pés, recebeu um toque diferente dos inspetores. E as atenções se voltaram para as câmeras de segurança e, como bom cartão postal que se preze, para as câmeras pessoais também. Eles ainda conheceram o centro de treinamento do Fluminense e o espaço de eventos Rio Centro, ambos na Zona Oeste. A cidade tem uma importância estratégica. Caso o Brasil vença a disputa, o Rio vai receber alguns jogos da Copa e abrigar o Centro Internacional de Mídia e o Centro de Treinamento da Arbitragem. A final da competição será disputada ali, no Maracanã. A comitiva ainda visitará outras 3 capitais no país: Salvador, Recife e Brasília. A ideia da candidatura brasileira é repetir quase todas as cidades sede da Copa do Mundo Masculina de Futebol de 2014, com exceção de Natal e Curitiba. 10 estádios do último Mundial em 10 cidades de todas as regiões do Brasil vão receber jogos. A gente não precisa investir, não precisa construir. A gente já tem um país praticamente pronto para receber uma Copa do Mundo. A gente tem equipes de trabalho prontas para executar esse evento, essa Copa do Mundo. E a gente tem uma população apaixonada por futebol, um monte de meninas que amam o futebol feminino e que gostariam de ter esse espaço e ter essa oportunidade. O Brasil disputa contra a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda e contra a candidatura conjunta de Estados Unidos e México. No dia 17 de maio, a FIFA anuncia o vencedor. A expectativa de ganhar é muito grande. A mensagem que deixou 2014 de alegria e de festa sempre é comentado também. Nasceu para jogar futebol, mas também tem a alegria de fazer esses grandes eventos. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite, até amanhã.